Nosso país começou a mudar aqui em São Bernardo do Campo. E seguiremos juntos com aquele que em 1979 liderou com coragem, acreditou no Brasil e mostrou ao povo que é possível realizar seus sonhos. E nós seguiremos juntos, porque a gente está pronto para mais. Agora, o filho da dona Lindu, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva! Presidente Lula, agora no telão, temos depoimentos de pessoas que estiveram com o senhor lá no início e que também foram importantes na transformação do nosso país. Quando a gente fala Brasil, a gente está falando do povo, né? É a história do povo brasileiro, não é a história das elites, né? É a história que você não aprende na escola. Sim, eu faço parte dessa história. A gente via as injustiças acontecerem no chão de fábrica e aquilo tolhia a gente, porque nós não tínhamos a quem recorrer. 14 anos dentro de uma fábrica, sem falar de sindicato, sem falar de política, sem falar de nada. Aparece um líder, um companheiro, que se propõe a organizar os trabalhadores, tá? Porque, obviamente, organizados, nós teríamos mais condições. O Lula passa a ser uma reflexão muito forte para nós, uma referência muito forte para nós, e essa confiança, quer dizer, opa, nós temos hoje alguém que fala em nosso nome. Então, a classe trabalhadora foi buscando ferramentas, né? Primeiro, a ferramenta é você começar a tomar consciência, né, da luta. Era pela democracia junto. A gente lutava tanto de um lado como do outro. Mas é lógico que com aquele movimento de massa, mudou a qualidade daquela luta pela democracia. A gente olhou da janela do sindicato e viu ali, a Anchieta, aquele mar azul de trabalhadores. E aquilo vai chegando gente, vai chegando gente, vai chegando gente. Quando você está no estádio, que você olha aquela arquibancada, aquele povão tudo cheio, o Lula lá em cima. Houve momento que o helicóptero passando por cima com metralhadora virada para as pessoas, né? Mas mesmo assim os trabalhadores seguraram, né? Não arregaram. Tinha repressão da greve, mas a gente queria que ela continuasse, porque a gente sabia que era um passo adiante na história do nosso país. O Brasil começou a mudar, aconteceu aqui também em São Bernardo. Uma greve que não teve um ganho salarial, não teve nada, mas teve um ganho político. A gente construiu uma proposta que foi uma proposta que mudou o país. Por que a gente não pode ser? Se a gente vota
nas pessoas para representar a gente, eles não representam a gente. Então nós, trabalhadores, precisamos ter esse partido. Né? E foi na Vila Preta onde tudo começou. Era um militante que estava lutando, uma pessoa que está lutando em prol dos trabalhadores. Eu me sentia parte disso, entendeu? Como é que estava isso hoje, se não tivesse construído o PT, tivesse construído o Partido do Trabalho, não tivesse surgido o Lula? O Brasil é diferente. O Lula é o responsável por o povo trabalhador, o povo estudante, as donas de casa acreditar que é possível as mudanças. Nosso país saiu do anonimato por conta, entende, da sua coragem, do seu jeito de fazer política. O Lula ensinou o trabalhador a sonhar. E isso faz parte da nossa história. Presidente Lula, esses companheiros e companheiras estiveram com o senhor e hoje estão aqui novamente para lhe abraçar. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que se disponibilizou a estar aqui onde tudo começou, para abraçar e apoiar o presidente Lula mais uma vez, em mais um momento histórico para todos os trabalhadores e trabalhadoras.
Agora, chegou a hora de reunir num só palco quem abraça essa candidatura ao lado do povo. Representando as mulheres do Brasil, vamos receber a companheira Janja Lula da Silva. E agora, chamamos quem está junto do presidente Lula nessa caminhada pela reeleição ao lado do povo brasileiro. O próximo governador de São Paulo, Fernando Haddad, juntamente com Dona Ana Estela, e o nosso excelentíssimo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e Dona Lu Alckmin. O Brasil está de pé. E agora eu convido a voz das diretas já, Fafá de Belém, para juntos entoarmos o hino nacional brasileiro. Bom dia, alegria! Alô, felicidade! Quanta honra estar aqui, onde tudo começou! Ao lado de grandes companheiros, da grande caminhada do encontro do Brasil com o povo brasileiro! Olê, 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 olá! Olê! Do povo brasileiro! Vamos cantar o nosso hino! De um sol, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio
própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Gigante pela própria natureza, estrelas forte impávido colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Viva o Brasil! Lula presidente! Olê, 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 olá! Olê, 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 olá! Obrigado, Fafá de Belém, por emprestar mais uma vez sua voz para um momento tão importante para o Brasil. E convido a todas e todos a compor a tribuna para darmos seguimento ao evento. Agora, chamo ao palco a primeira mulher negra a governar o Rio de Janeiro e que se dedicou a lutar pelo nosso povo. Nossa futura senadora pelo Estado do Rio, representando nossas candidatas e candidatos ao Senado pelo Brasil, Benedita da Silva! Presidente Luiz Inácio Lula da Silva! Janja! Nosso vice-presidente Alckmin! E a Lu! Haddad! E a Ana, em nome deles eu quero saudar a todos e todas e dizer da alegria, da honra, da satisfação de poder estar aqui para
em nome das nossas candidatas ao Senado e as nossas deputadas, fazer esta saudação, dizendo da importância que temos das mulheres junto a esse processo democrático, onde nós devemos fazer cada vez mais e fazer a diferença. É importante as mulheres estarem no Senado, não apenas como o tema da mulher, mas o tema do Brasil, da democracia, da liberdade, e também para que o presidente Lula tenha alguém com coragem, determinação, força e energia para governar com as mulheres e para as mulheres. Quero, nesse momento, dizer que conheci o presidente Lula aqui, e foi aqui que abriu o caminho para a nossa juventude, para negros e negras, para homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, a nossa juventude viva, e para os idosos também. Foi uma porta aberta, onde nós ouvimos soar de que existia aqui um homem que estava propondo uma nova proposta para os trabalhadores e trabalhadoras. E foi nesse momento em que disseram a mim: vai, para que você tenha uma boa notícia. E qual era a notícia? Luiz Inácio Lula da Silva, o operário, o trabalhador, iria criar o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E a felicidade chegou nas favelas, chegou nos rincões desse Brasil, sacudiu os nossos corações, fez com que as esperanças voltassem e que nós pudéssemos acreditar que poderíamos ter um novo mundo. E aí nasceu um novo líder na cena política do Brasil. E esse operário, esse trabalhador, esse torneiro mecânico foi capaz de mexer com todas as espécies de trabalhadores e trabalhadoras. E aqui estamos hoje para renovar o nosso compromisso, o nosso voto com aquele que irá governar, ou melhor, continuar governando esta nação. Quero concluir dizendo que, graças a Deus, Ele nos deu de presente o Lula. O Lula é um presente dos céus para nossas vidas, para a nossa alegria, para o nosso coração de trabalhador, de homem e de mulheres. Caminhemos com Ele, vamos junto com Ele. Lula, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti e te dê a paz. Obrigada. Muito obrigado por suas palavras, nossa futura senadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Eu acabei de entrar na faculdade. Não foi fácil, mas eu consegui e agora eu tenho uma oportunidade. Vocês lembram da história do João? O João só queria uma oportunidade. E eu também só quero uma oportunidade. Eu tô pronta e agora vou realizar os meus sonhos e nunca deixei de acreditar. Não é porque alguém nasce pobre que tem que continuar pobre.
eu olho em volta e vejo muita gente estudando, lutando, vencendo na vida. O nosso povo é trabalhador e merece ser respeitado. O pedreiro quer virar engenheiro. A trabalhadora quer e pode virar doutora. É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade. O povo tem o direito de sonhar, de crescer, de querer mais, como todo mundo. Meu nome é Maria, eu sou brasileira e amo o meu país. Viva o Brasil, viva nossas riquezas, viva o povo brasileiro, viva Luiz Inácio. E agora, com a palavra, representando a força feminina brasileira, a companheira Janja Lula da Silva. Eu também nasci Silva, da Silva, Rosângela da Silva. Hoje eu me chamo Janja da Silva. Janja, um apelido carinhoso que minha mãe me deu. O meu da Silva eu herdei do meu pai. Antes de casar com um da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, eu já era uma Silva. Com muito orgulho, nasci nessa grande família brasileira, assim como milhões de mulheres espalhadas pelo nosso país. Gente, o som está um pouquinho ruim. Não está? Tá bem ruim. Vamos começar de novo? Mesa, house, please. Senão ninguém vai entender o que a gente está falando aqui. Vamos melhorar um pouquinho, retorno, baixar. Vou brincar de Tim Maia aqui. Retorno. Vamos lá. Vamos começar de novo? Eu também nasci Silva, da Silva, Rosângela da Silva. Herdei do meu pai. Antes de casar com o da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, eu já era uma Silva. Com muito orgulho, nasci nessa grande família brasileira, assim como milhões de mulheres espalhadas pelo nosso país. Mais uma Silva. Mas não só mais uma Silva, porque nós nunca somos só mais uma. Cada uma de nós é muita coisa. Somos muitas em uma. Somos mães, filhas, avós, tias, estudantes, professoras, empreendedoras, doutoras. Somos chefe de família, somos mães solo, base de sustentação da nossa casa, financeira e emocionalmente. Somos quem segura as pontas, afinal de contas. Somos muitas em uma. E não só mais uma, porque nunca estamos sozinhas. Não estamos sozinhas porque quando uma mulher avança, ela leva com ela todas as mulheres. As que vieram antes, as que caminham ao seu lado e as que vão andar pelo mesmo caminho que ela está trilhando. Nunca estamos sozinhos, porque nossa luta, a luta das mulheres, sempre foi coletiva. Nos fortalecemos em casa, no trabalho, na comunidade, todas por todas, porque juntas
somos um horizonte infinito. Um grande mar de Marias, de Joanas, de Marielles, de Lindus. Um mar de rosas, de Margaridas, de Silvas. E aqui eu gostaria de lembrar especialmente de uma Silva, presidente, Dona Marisa. Ela que, junto a tantas mulheres que não estavam no chão da fábrica em 79, que não eram líderes sindicais naquele momento, tiveram um papel essencial nos bastidores. Elas eram o alicerce para que seus maridos, sob a liderança desse homem que virou presidente, pudessem lutar por melhores salários e mais dignidade para suas famílias. Essas mulheres, lideradas por Dona Marisa, foram uma força importante e são pouco lembradas. Sem a presença delas, presidente, talvez essa história toda tivesse sido diferente. A estrela da nossa bandeira, do nosso partido, traz à nossa memória o cuidado e o carinho de Dona Marisa. Foi ela quem bordou a primeira bandeira do PT. E é a ela que eu dedico toda a minha admiração. Presidente Lula, somos mulheres com sonhos, opiniões, desejos e muita vontade e determinação de seguir construindo um país cada dia mais justo e igualitário. Um país que siga com portas e janelas abertas para que possamos ocupar os espaços que desejamos. Um país que siga nos dando oportunidade e dignidade. Um país com um presidente que cuide das mulheres e que não pense só nas mulheres como alguém que cuida. Queremos alguém que siga caminhando e cuidando com as mulheres, para que as mulheres também tenham tempo e oportunidade para se cuidar, para descansar, para se divertir. Alguém que cuide dos nossos filhos pequenos, investido em escola em tempo integral e alimentação escolar de qualidade, para que a gente possa sair para trabalhar e estudar tranquilas. Que cuide dos nossos adolescentes, garantindo que permaneçam na escola e que tenham oportunidade de estudar em universidades públicas de qualidade. Alguém que cuide da nossa saúde em todas as fases da nossa vida, da saúde das nossas filhas, crianças e adolescentes, das nossas mães, tias e sogras idosas, que nos garanta acesso à moradia, ao trabalho e às terras para a gente plantar, cultivar e colher nossos sonhos. Alguém, presidente Lula, que não só governe, mas que cuide de nós, que olhe com atenção para nossas filhas, irmãs, mães, avós. Alguém que assegure nossos direitos e garanta a nossa proteção em todos os ambientes. Nós, as mulheres, as da Silva, as Pereira, as Souza, as Oliveiras, as Santos, somos a maioria da população, somos a maioria do eleitorado, somos a guardiãs da democracia. E assim, presidente, como em 22, somos nós, as mulheres desse Brasil, que irão te eleger novamente. Nós, presidente Lula, estamos prontas para mais e juntas, na nossa luta histórica e coletiva, sim, vamos te eleger mais uma vez, porque você, presidente Lula, sempre esteve ao nosso lado, ao lado das mulheres do Brasil. Viva as mulheres! Mulheres vivas com o presidente Lula, com Lula presidente.
Presidente, pode tirar isso aqui, gente. Eu vou dizer que ainda está com... Presidente, amor, você sabe que eu também sou uma mulher que gosta de fazer umas surpresas para você, né? Eu tenho uma surpresa para você. Só que eu não vou fazer essa surpresa sozinha. Eu queria convidar para vir aqui comigo o meu queridíssimo amigo Kleber Lucas. Vem para cá, Kleber. Olha só. Vocês conhecem o Kleber, né? Pode sentar, amor. Senta, doutor Geraldo. Pode sentar. Vocês conhecem o Kleber, só que hoje a gente não vai cantar Deus cuida de mim. A gente sabe que Deus está aqui com a gente, cuidando de nós, né, Kleber? A gente vai te homenagear hoje, amor. Do sertão ao mundo ele nunca se curvou. Carregou no peito a dor de quem sonhou. Tirou o Brasil do escuro, devolveu a esperança. Hoje o planeta inteiro para pra ver sua caminhada. Voltou das cinzas, voltou da prisão, com a mesma força, a mesma paixão. Não é só um homem, é a voz que não calou. É o amor do povo que nunca se rendeu. E quando as portas se abriram do outro lado do mar, o mundo inteiro parou pra olhar. Tapete vermelho pro filho do Nordeste, tapete vermelho pra quem nunca esquece de onde vem, pra quem luta por nós. Lula, meu presidente, orgulho do Brasil, que o vento leve essa canção pro céu, que o mundo saiba, aqui tem respeito, não é só política, é sentimento, é o Brasil que se levanta quando você aparece. Quantas vezes tentaram te derrubar, mas quanto mais caía, mais forte ia voltar. Das lágrimas do povo nasceu sua coragem, da esperança simples nasceu sua grandeza. Hoje as crianças cantam, os velhos sorriem, porque sabem que um dia o amanhã é nosso. Você não veio pra brilhar sozinho, veio pra acender a luz que estava apagada. Que Deus te guarde, Lula guerreiro, que a história te coloque no lugar certo. Não precisa de coroa, nem de trono, seu maior título é ser amado pelo povo. Tapete vermelho pro filho do Nordeste, tapete vermelho pra quem o povo elege. Enquanto houver um brasileiro sonhando, vai ter Lula no peito, vai ter o Brasil cantando. Lula, Lula, o Brasil te ama de verdade. Lula, história que nunca vai apagar. Lula, meu presidente. Lula, meu presidente. Muito emocionante, né, gente? Agradecemos a Janja e ao cantor e pastor Kleber Lucas por esse momento tão lindo.
E agora, representando todos os nossos candidatos a governadores, vamos ouvir o próximo governador de São Paulo, Fernando Haddad. Alô? Bom dia, Vila Euclides! Galera, eu já estive aqui muitas vezes, mas quero dizer para vocês que é muito emocionante entrar nesse estádio de novo com o presidente Lula, sentindo a vibração do começo da trajetória do presidente. Presidente Lula, presidente Alckmin, Dona Lu, Janja querida, tá afinada a Janja, hein? Ana Estela. É muito difícil falar em 5 minutos sobre a trajetória de um homem que tem 50 anos de vida pública, ainda mais um homem que pretendeu dar sentido para cada dia da sua vida. O presidente Lula é uma figura incomum no Brasil, uma figura incomum no mundo. Eu poderia falar dos seus últimos feitos, poderia falar da retomada do crescimento, poderia falar da retomada do emprego, poderia falar de como o presidente Lula, pela segunda vez, coloca a inflação de joelhos, como fez no seu segundo mandato. Ele já era um recordista e bateu o próprio recorde. Eu poderia falar do apoio às universidades e à educação, ao SUS, que ele deu nesse último mandato, depois do completo descalabro do governo anterior. O presidente Lula herdou aquilo que ninguém imaginava ser possível corrigir em 3 anos. E deu condições para nós retomarmos o nosso sonho de uma nação soberana, democrática e justa. E é sobre a justiça que eu quero falar para vocês. Eu sou filho de comerciante que nunca pisou numa escola, porque veio do campo, veio da agricultura. Nunca pôde se alfabetizar sequer. E eu me apaixonei pelos livros. E eu, como eu não conhecia os livros, porque na minha casa não tinha, eu achei que me dedicar aos livros me daria a condição de conhecer o mundo. É muito importante ler e estudar. É muito importante um diploma. Por isso o presidente teve a obsessão de abrir a porta das universidades para o filho do trabalhador, como nunca se abriu no passado. Muita gente aqui fez escola pública, fez universidade pública por cota, fez ProUni, fez FIES, porque tinha um homem com a sensibilidade do Lula que também não pôde estudar para garantir a todos nós mais oportunidades. Mas cruzou no caminho de muitos jovens brasileiros que estavam no ensino médio o nome do Lula. O nome do Lula apareceu aqui, nesse estádio, 47 anos atrás. E as pessoas queriam saber, quem é esse homem? Na verdade, um menino de 33 anos, que já surgia como uma liderança excepcional, já chamava atenção e já punha medo em gente poderosa. Quem é essa figura? Do que ele é capaz? Até onde ele quer ir? Com 33 anos de idade. E nós nos aproximamos. Nesses anos todos, eu fui ministro do presidente nos seus 3 governos, assim como a Marina Silva, assim como o Luiz Marinho. E o que eu quero testemunhar para vocês, nesses últimos 2 minutos, é a vida de uma pessoa que todos os dias queria saber de quem precisava, de quem estava desassistido, de quem não tinha dente na boca, de quem não tinha um filho na escola,
da mãe que não tinha creche, da mãe que sofria violência dentro de casa. Todo santo dia era um assunto diferente. Era um ministro sendo convocado para saber o que ele estava fazendo naquele dia pela nossa república, pelo nosso país. E as cobranças vinham como um amigo, como um companheiro, como um parceiro, com quem a gente chorava, com quem a gente brigava, com quem a gente discutia, mas nós não tínhamos dúvida de que nós estávamos diante de uma pessoa que ia mudar o Brasil. Nós estávamos diante de uma pessoa que não ia esquecer aquele que mais precisava, em todas as áreas. O que não tinha cultura, o que estava doente. Eu ouvi o presidente Lula abraçar pessoas com hanseníase, para dar o exemplo de como um líder tem que se portar. E se ele se rendeu ao povo brasileiro, da maneira como se rendeu, porque sempre se colocou ao lado do povo, como servidor do povo, ele nunca baixou a cabeça para nenhum líder político, para nenhum banqueiro, para nenhum empresário. Sempre tratou todo mundo igual. Você viu o Lula tratar o faxineiro, a faxineira, do mesmo jeito que tratava um bilionário, que tratava um empresário, sem distinção, sem preconceito, querendo construir um mundo melhor. Essa estrela chamada Lula, e essa estrela que nasceu aqui na Vila Euclides, é uma estrela que muita gente anseia apagar. O sonho, infelizmente, o sonho de muita gente no Brasil é ver essa estrela apagar. Mas nesse domingo, essas imagens estão correndo o mundo, estão correndo as redes, e eles vão saber que, mais uma vez, a nossa estrela vai ficar acesa para subir mais uma vez a rampa do Palácio do Planalto e dizer que quem manda no Brasil é o povo, não é o dinheiro e não é o poder, mas é o suor de cada trabalhador e de cada trabalhadora. Vamos à vitória, um grande abraço, parabéns, presidente Lula! Muito obrigado por suas palavras, futuro governador de São Paulo, Fernando Haddad. Está no ar, Brasil Real, o programa Coração Brasileiro. Começa agora o programa Lula Presidente. Você, companheiro, meus companheiros, a hora é agora, pela coragem de lutar. É um dia especial para mim. A vida do povo vai melhorar. Brilha nossa estrela. Fé e diga Lula, bote fé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer. A voz de Deus é a voz do povo. Olha Lula. Agora poderemos ampliar as reformas e crescer com mais intensidade. Um grande prazer reencontrar você aqui para conversar sobre o futuro do nosso país. Era só mais um Silva, com a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. Com vocês, Street Breakers Crew e convidados.
Era só mais um Silva com a estrela que brilha. Trabalhava o dia inteiro e cuidava da família. Nasceu lá no sertão, foi pra São Paulo lutar. Vida que fez história pro brasileiro sonhar. Foi com a melhor camisa pra porta da fundição. Subiu em cima da mesa, falou pra multidão. Se reuniu com a galera, parou o pátio lotado. Os seus olhos brilhavam, o povo tava do lado. E era só mais um Silva com a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. Ele sempre olhou pra quem tava abandonado. Casa, comida e emprego, tudo que era sagrado. E a gente entendeu que o Silva era diferente. Tem a alma do povo e tem a cara da gente. Tentaram derrubar, tentaram lhe calar. Enfrentou o sistema, fez o povo prosperar. Não baixa a cabeça, sempre defende a nação. Leva a sua fé no peito e o Brasil no coração. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. Eu chamo agora o nosso excelentíssimo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, Janja, futuro governador Fernando Haddad, Ana Estela, querida Lu, Benedita da Silva, que esteve aqui conosco, pastor Kleber Lucas, essa equipe maravilhosa do Museu do Hip Hop, companheiras e companheiros. Uma alegria, presidente, estar aqui na Vila Euclides,
Aqui, quem faz o gol é a democracia. E destacar que foi aqui que os trabalhadores nos ensinaram que justiça tributária só ocorre com liberdade política. Foi aqui que o time entrou não para empatar, porque jogou contra a ditadura, contra a opressão, contra a carestia, entrou para ganhar, presidente Lula. E esse time de 79, quem fez a armação foi dentro das fábricas. Quem escalou o time foram os sindicatos. Na defesa, a zaga da legalidade, com a coragem e o senso de justiça de Sobral Pinto e Iberê Bandeira de Melo. A armação e o meio de campo foram os trabalhadores, artistas, cientistas, estudantes, juristas, a sociedade civil organizada, unida. E quem marcou o gol foi o Brasil. O centroavante, presidente, foi a valorosa classe trabalhadora, que rompeu barreiras, que avançou, suou a camisa para a vitória. E quem empolgou a camisa 10, ou melhor, a camisa 13 da esperança, foi ele mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje, presidente, estamos aqui de volta com um time ainda renovado, mais ainda em São Paulo, com Fernando Haddad, Márcio França, Simone Tebet, Marina Silva, para garantir o avanço das conquistas. A reeleição do presidente Lula, ela fortalece a democracia. Ela faz avançar ainda mais as conquistas da nossa população. Cresceu o emprego, cresceu a renda, cresceu o PIB, cresceu a educação, cresceu a saúde, cresceu a proteção ao meio ambiente. E estando aqui no ABC, nesse centro da indústria, permita, presidente Lula, que fale um minuto da nova indústria Brasil. No governo passado, fechou, só para citar a indústria automobilística, fechou a Mercedes-Benz aqui em São Paulo, em Iracemápolis, fechou a Ford na Bahia, fechou a Troller no Ceará. Com o presidente Lula, onde tinha Mercedes, hoje está a GWM produzindo veículos. E uma segunda fábrica, presidente, no Espírito Santo, começando. Onde estava a Ford, hoje está a BYD, produzindo veículos para o Brasil inteiro. Onde estava a Troller, presidente, está a General Motors associada. A Vibraz, aqui do lado, em Jacareí, fechou há 5 anos atrás. Reabriu o mês passado com 480 trabalhadores e vai crescer muito mais. Cresceu, presidente, a exportação. O presidente Lula fez acordo Mercosul-Singapura, que está alavancando a indústria de máquinas, Mercosul-EFTA, Mercosul-União Europeia, aguardada há 25 anos. Em 2 meses de vigência, aumentou 4% a exportação brasileira.
tenho confiança absoluta. Nós estamos aqui nessa histórica Vila Belmiro, unidos para uma grande vitória. É tetra, é tetra, é tetra, é tetra. E é em defesa da soberania, é em defesa do nosso PIX, é em defesa do nosso Brasil, é em defesa do povo que vamos juntos. Terra brava, terra boa, gente brasileira. Vamos juntos. É pátria livre, soberania. Um grande abraço. Obrigado, vice-presidente Alckmin. Nossa pátria é livre e seguiremos juntos na defesa da nossa democracia e da nossa soberania, sem medo de ser feliz. Faço tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra notar, quem sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela. E se o Lula de hoje pudesse mandar um recado para aquele Lula que esteve aqui, nesse mesmo local onde tudo começou? Aquele Lula que sempre sonhou com o melhor para o povo, o que ele diria? Se o Lula de hoje pudesse mandar um recado para o Lula de 79, seria esse. Companheiro, eu sei que seu coração está apertado, sentindo o peso de milhares de trabalhadores em greve, esperando sua direção. Eu lembro como se fosse ontem. Vou te dizer uma coisa, vai dar tudo certo. Vocês sairão vencedores dessa luta. Não vai ter fácil. Vai ter perseguição. Vão atentar contra a nossa soberania. Vai ter gente rica torcendo para você não aguentar. Mas você nunca vai abrir mão da sua dignidade. Aguenta, companheiro, que o povo vai vencer.
A democracia vai voltar. Você vai ajudar a escrever a Constituição. Vai ganhar 1, 2, 3 eleições para presidente. E vamos ganhar mais uma. Não duvide. Hoje eu estou infinitamente melhor. Seu sonho de cada família ter café, almoço e jantar, do povo ter saúde de graça, das crianças ter escola, está acontecendo. Pode encarar os metalúrgicos de cabeça erguida, companheiro. Esse 13 de maio é só o começo. Aqui, em 2026, a gente reconstruiu o Brasil, mas ainda não está satisfeito. Porque o Brasil está pronto para muito mais. Um abraço do Lula de hoje, de onde tudo começou, na mesma Vila Euclides, 47 anos depois. E ninguém nunca mais ouve duvidar da capacidade de luta do trabalhador. Brasil, chegou a hora. Em 1979, um homem subiu na mesa e falou para uma multidão. Hoje, esse mesmo homem está aqui, de novo, para dizer que a luta continua. Agora, vamos ouvir um dos maiores líderes do mundo democrático, o homem que nos deu o direito de sonhar, o maior representante do povo brasileiro. Eu peço a vocês, de pé, o maior gesto de recepção que esse país já viu. Recebam o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva! Eu sempre digo que eu nunca vou morrer de infarto causado pela emoção, porque eu sou corintiano. E como eu já sofri muito com o meu Corinthians, eu quero dizer que a emoção de hoje é uma emoção ímpar. É uma emoção que eu estou sentindo muito mais forte do que a que eu senti em 1979, aqui mesmo nesse estádio, quando a gente não tinha um palanque bonito como esse. Não sei se vocês perceberam aquela foto que eu estou em cima da mesa. Aquilo é uma mesa de um bar que foi tomado emprestado, porque a gente chegou aqui, tinha milhares de pessoas e não tinha nem palanque, nem tinha microfone e nem tinha megafone. Eu tive que falar para vocês e cada um ia repetindo o que eu falava até chegar no final. Eu não sei que mentira chegou no final. O dado concreto é que a greve foi um sucesso. E eu quero dizer para vocês que eu estou de chapéu, primeiro porque eu gosto de chapéu, mas hoje é porque eu fiz radioterapia na cabeça para cuidar de um câncer de pele e eu não posso tomar só na cabeça. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou ousar a minha saúde e vou tirar o chapéu para todos vocês.
Aqui, hoje, estão as pessoas que eu gosto. E certamente estão aqui as pessoas que gostam de mim. Mas toda vez que você participa de um evento importante, você sempre tem que lembrar das pessoas que te ajudaram a construir essa caminhada e que não estão mais aqui. Eu poderia lembrar 3 intelectuais, em nome de todos os intelectuais que ajudaram a criar esse partido. Eu poderia lembrar o nosso querido companheiro Florestan Fernandes. Eu poderia lembrar do nosso companheiro Sérgio Buarque, pai do Chico Buarque de Holanda, que ajudou a gente. Queria lembrar do nosso querido companheiro Antônio Cândido, um dos grandes intelectuais que esse país produziu. E queria lembrar do meu companheiro Marco Aurélio Garcia, que andou comigo praticamente todo esse período, até morrer. Quando a Dilma era presidenta, ele teve um infarto. Eu quero lembrar de pessoas como Chico Mendes, que morreu em 1978. Eu estava de férias e peguei um avião para ir no enterro do Chico Mendes. Eu quero lembrar da Margarida Alves, uma mulher que foi assassinada em 1983 porque defendia os direitos dos trabalhadores rurais em Lagoa Grande, na Paraíba. Eu quero lembrar do Wilson Pinheiro de Souza, dirigente sindical rural na cidade de Basileia, no Acre, que morreu assassinado por um fazendeiro. E pela morte do Wilson Pinheiro, eu fui no enterro à noite e eu disse uma frase em cima do caixão dele. Eu estou cansado de chorar a morte em cima de cadáveres de companheiros assassinados pelo latifundiário. E disse, está chegando a hora da onça beber água. A gente não quer mais chorar. No dia seguinte, os trabalhadores mataram um fazendeiro que era um suspeito de ter matado o sindicalista. E eu fui condenado a 3 anos e meio de cadeia, porque eles disseram que aquela frase minha era senha para os trabalhadores matar. Uma bobagem, uma mentira, como tantas mentiras que contaram sobre mim nesses 47 anos de trajetória política e luta minha. Pois bem, eu quero dizer para vocês que aqui não está uma pessoa que simboliza tudo que eu sou na vida, que é a minha mãe. A minha mãe morreu em 1980. Eu estava preso por conta da greve de 41 dias e aqueles companheiros que vieram me abraçar do sindicato, todos estavam comigo. Eu estava preso. A minha mãe não sabia que eu estava preso, porque a gente não queria contar para ela. O doutor Tuma era o delegado-geral da Polícia Federal. Toda semana ele me liberava, depois das 10h30 da noite, eu vinha na Paulicéia, em São Bernardo, visitar minha mãe e voltava para a cadeia. E quando ela morreu, ele permitiu que eu viesse no enterro da minha mãe. Você veja a diferença. No tempo da ditadura militar, um delegado de polícia permitiu que eu saísse da cadeia para vir no enterro da minha mãe. Agora, no regime democrático, um juiz, um ministro, que eu indiquei, não permitiu que eu saísse da cadeia para vir no enterro do meu irmão Vavá. Numa demonstração de que os homens não são medidos por épocas. Os homens são medidos pelo caráter, pela dignidade, pela criação que ele teve de berço. E eu devo, então, a minha vinda aqui, hoje, em agradecimento a dona Lindu, que é responsável por tudo que eu sou na vida. Uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. Uma mulher que veio de Pernambuco para encontrar com o marido em Santos. Quando chegou em Santos, o marido estava casado com outra. Ela não teve dúvida, largou dele
e foi cuidar de 8 filhos pequenos. O mais velho está aqui, o meu irmão Frechico, que me levou para o sindicato, ele está na galeria lá em cima, porque ele é chique, ele está logo lá num lugar confortável, eu estou aqui tomando sol, Frechico. Isso é para você saber, meu cara, como eu trato você confortavelmente, porque você está num camarote aqui no estado da Vila Euclide e o Lulinha está tomando sol aqui, Frechico. Na próxima você vai vir para cá tomar sol também comigo. Então eu devo a minha vida a isso. E é por isso que eu queria dizer uma coisa. Mulheres deste país, não baixem a cabeça nunca, porque nós homens precisamos aprender a respeitar vocês como companheiras, não como serviçais, não como escravas, não como cidadãs de segunda categoria. Levante a cabeça, porque Deus fez a gente igual. Não é possível que a gente não termine com essa violência. Então eu queria dizer para vocês mais uma coisa. Eu passei a noite inteira conversando com muita gente, preparando coisa para falar, porque é muita coisa para falar. São 47 anos de história, que se eu for contar aqui, nós só vamos terminar quando terminar as eleições. Então eu não posso contar tudo. Mas eu queria dizer uma coisa que é a mais absoluta verdade que eu tenho no coração. Eu sou muito agradecido, porque Deus sempre foi muito generoso comigo. Deus fez vocês, e vocês fizeram o Lula ser o que ele é. Portanto, obrigado a vocês, trabalhadores e trabalhadoras desse país, que um dia tiveram consciência de apostar que um igual a vocês é capaz de fazer mais por vocês do que um diferente de vocês. Vocês apostaram de que a inteligência não é pela quantidade de diploma que você tem. A quantidade de diploma mostra o conhecimento que você tem. Mas inteligência é como saber utilizar esse conhecimento em benefício de quem e para quem você utiliza esse conhecimento. Portanto, muito obrigado a cada homem, a cada mulher, de todos os estados do país, do Iapoque ao Chuí, de Natal até o Acre. Muito obrigado a cada trabalhador que um dia de eleição, teve a coragem de levantar e dizer: eu vou colocar na presidência da República um peão, quase que analfabeto, porque eu só tenho um diploma primário e um curso de Senai. Mas tem uma coisa que os outros não têm: eu conheço o coração e a mente de vocês, e eu tenho certeza que os outros que passaram por esse país não conheceram. Eu preparei algumas coisas. Quero dizer, Jandinha, como Deus é justo. Quando a Marisa morreu, eu pensei que era o fim da minha vida. Porque eu tinha vivido com a Marisa 45 anos. Eu achei que o mundo tinha acabado. Mas da mesma forma que Deus levou a dona Marisa, Deus me trouxe você para ajudar a continuar nessa luta e continuar vencendo as batalhas que nós temos que vencer. Eu sou obrigado a agradecer a Deus todo dia, porque vim da onde eu vim, não morrer de fome até os 5 anos de idade de quem nasci em Caetés, e chegar a ser presidente da República 3 vezes, só pode ser o dedo de Deus e a compreensão de vocês. Por isso, muito obrigado outra vez. Mas, companheiros e companheiras, foi aqui, exatamente aqui. O nosso palanque era daquele lado, não tinha aquela arquibancada. Foi aqui que eu tive a mais importante lição de sociologia política que um homem tem. Greve de 1979. Este estádio local. A greve estava durando há 15 dias. E os empresários fizeram uma proposta que eu achei que a proposta era boa. Os empresários ofereceram para a gente 15% em 3 parcelas de 5.
Os empresários admitiram pagar os dias parados da greve, não descontar nas férias e pagar o fundo de garantia que iam descontar de nós. Eu achei que a proposta era boa. Eu vim aqui para esse estado. Eu tinha uma comissão de fábrica de 300 trabalhadores. Eu mandei a comissão de fábrica vir cedo para cá. Vários daqueles companheiros que me abraçaram estavam aqui. E eu mandei eles virem para eles sondarem com os trabalhadores se os trabalhadores iam ou não aceitar a proposta Alckmin. E quando eu cheguei, todo mundo falava: Lula, a peãozada não vai aceitar o acordo. A peãozada está radicalizada, não vai aceitar o acordo, porque a gente tinha preparado os trabalhadores para uma guerra. Aí nós chegamos aqui, cada um que ia falar, Alckmin era vaiado. Cada um que ia falar era vaiado. Quando eu fui falar, tinha mais gente do que tem hoje aqui, porque eu não tinha esse parque, estava tudo lotado de gente. Eu fiquei pensando, se eu colocar o acordo em votação, eu vou perder. E eu não posso perder, porque um líder não pode perder uma votação. Ele tem que ter capacidade de persuasão. Então, ao invés de colocar o acordo em votação, eu propus um voto de confiança em mim. Eu disse para os trabalhadores: quem confiar em mim, eu queria que você levantasse a mão. A gente vai voltar a trabalhar e eu vou continuar negociando. Todo mundo levantou a mão, Alckmin. Todo mundo. Repito esse gesto para o Stuka tirar uma fotografia bonita. Levante a mão. Levante a mão. Pois bem, a coisa mais engraçada que eu aprendi na vida, o que é a relação de confiança? Os trabalhadores, por unanimidade, aprovaram a minha proposta de voltar a trabalhar e eu continuar negociando. Mas todos os trabalhadores saíram daqui putos da vida comigo, achando que eu tinha traído eles. Todos, sem distinção. Todos. Nós passamos um ano para recuperar a confiança dos trabalhadores. Um ano inteiro. Eu ia na porta da fábrica fazer discurso, os trabalhadores não paravam para ouvir a gente. Eu comecei a fazer piquete na porta de fábrica para eles pararem para ouvir a gente outra vez. Em fevereiro do ano seguinte, a gente reconquistou a confiança dos trabalhadores e fizemos a famosa greve de 41 dias. Os trabalhadores diziam assim para mim: nós aguentamos 4 meses, nós aguentamos 3 meses, nós aguentamos um ano de greve. Eu falava: vocês não aguentam, vocês não aguentam. Porque se a gente for verdadeiro, a gente sabe o que acontece dentro de uma casa. Vai chegando no fim do mês, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar o leite, tem que pagar o pão, tem que pagar o aluguel. E a mulher começa a cobrar do marido: cadê o leite? Cadê o pão? Cadê o aluguel? E você começa a voltar a trabalhar. Eu sabia que era assim. Mas como o pessoal dizia que aguentava até a morte, eu falei: então vocês vão aguentar. Eu falei: eu não paro essa greve. Dia 17 de abril me prenderam. Eu fiquei 31 dias na cadeia. E a greve começou a acabar porque os empresários começaram a mandar carta para os trabalhadores, dizendo que ia mandar embora por justa causa, por abandono do emprego. Aí os trabalhadores começaram a votar. O que aconteceu? Veja a lição. Aconteceu um milagre. O pessoal perdeu tudo, porque na greve de 80 a gente não ganhou nada, nada. Teve mais de 15 mil demissões na categoria e eu virei herói. Eu virei herói. Eu que tinha pensado em ser herói em 79, Haddad, fui tratado como se eu fosse covarde. Em 80, que eu achei que ia ser massacrado, eu fiquei herói. Sabe por quê? Porque os trabalhadores descobriram que eu estava certo em 1979 e que ele estava errado. E eles aprenderam a lição em 1980. E eu quero agradecer a vocês outra vez, porque vocês fizeram bem de voltar a trabalhar, porque vocês têm que cuidar da família de vocês. Pois bem, companheiros,
Isso foi a mais importante lição política que eu tive na minha vida. Por isso, eu estou muito agradecido a vocês, e a lembrança desse Estado, para mim, é uma coisa maravilhosa. Mais do que maravilhosa. Para mim, é inesquecível o que eu vivi aqui. Mas nós estamos aqui também a partir das lutas, sabe, porque a gente pensou em fundar um partido. Eu era contra fundar partido. Eu era contra partido. Depois das greves de 78, eu dizia que eu não gostava de político e odiava quem gostava de política. Eu pensava que eu era esperto. No fundo, eu era um imbecil. Porque sabe qual é o defeito de quem não gosta de política? É que o país é governado por quem gosta. E de quem gosta são esses que estão eleitos, nós estamos ferrados. Então é preciso a gente gostar da política, a gente fazer política, para a gente aprender, escolher corretamente quem é que vai ser vereador, quem é que vai ser deputado, quem é que vai ser prefeito, quem é que vai ser... Porque senão a gente passa o ano inteiro brigando contra os patrões e chega na época das eleições, a gente elege um patrão para prefeito, para governador, para ser presidente da República, para ser senador, para ser deputado federal. É uma contradição. É como se você pegasse uma raposa que estava relinchando para você e colocasse a raposa dentro de um galinheiro, achando que a raposa ia cuidar das galinhas. No dia seguinte, quando você ver suas galinhas tinham virado o quê? Comida da raposa. Essa descoberta política eu tive aqui nesse Estado. Eu lembro que quando eu criei o partido, vi o pessoal, aquele pessoal da esquerda, estudantes, Zé Disseu, Genuíno, o Haddad acho que não veio não, e falava assim para mim: ô Lula, o PT é tático ou estratégico? O PT é tático. Eu nem sabia o que era tático, nem o que era estratégico. Eu só sabia que eu queria um partido. Só sabia isso, eu quero um partido dos trabalhadores, para a gente eleger deputado, eleger vereador, eleger prefeito, para a gente começar a fazer as coisas que a gente ganha. E aí, eu quero dizer para vocês, o esforço que eu faço, todo santo dia, para não falhar com vocês. Eu posso mentir para qualquer pessoa no mundo. Eu posso mentir para qualquer presidente do mundo. Mas eu não tenho o direito, porque eu aprendi com a dona Lindu, a mentir para aqueles que confiam em mim, para aqueles que gostam de mim. Então vocês podem ter certeza da minha lealdade com vocês. E é por isso que eu tenho muito orgulho de estar aqui, 47 anos depois, com o mesmo tom de voz, talvez um pouco mais rouco, talvez sem a eloquência da voz que eu tinha, mas estou aqui para dizer para vocês, eu sou o primeiro presidente da República eleito 3 vezes. Não tem na história desse país. E tem muita gente que fala, por que que o Lula quer um novo mandato? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu, enquanto for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar com que a direita, uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio, de uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade de não com a vacina. Que futuro essas pessoas pensam para o povo brasileiro se você ri de um velhinho que está morrendo asfixiado por falta de ar? Que futuro você quer para o povo brasileiro se você não investir em educação? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir na saúde? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir em casa? Que futuro que você quer se você não investir no emprego? Enquanto eles criaram no mandato dele 2 milhões de empregos, nós criamos 10 milhões e 100 mil empregos formais nesses últimos 3 anos e meio. Isso é pensar no futuro. Quando eu resolvi fazer o programa Luz para Todos, eu estava pensando no futuro do povo brasileiro. Porque quem vive à luz de vela ou de candeeiro, como eu vivi,
sabe que o futuro é levar a energia da casa da pessoa. E a pessoa precisa saber, nós levamos para o futuro 17 milhões de pessoas que viviam no século XVII, na escuridão, nas trevas, e nós levamos luz elétrica para a casa das pessoas, para as crianças aprenderem a comer, enxergando a casa dos seus irmãos, enxergando o que estava mastigando. Quando eu resolvi fazer a transposição do São Francisco, eu estava pensando no futuro de um povo que durante 350 anos morria de sede, vinha embora para o sul, porque via sua galinha morrer, sua cabra morrer, sua vaquinha morrer, e muita gente era obrigada a vir para cá, como eu vi no pau de arara, para não morrer de fome e de sede. Pois bem, quando nós pensamos em fazer a transposição, eu estava tentando realizar um sonho do imperador Dom Pedro II, que pensou fazer a transposição em 1846 e não deixar ele fazer. E eu falei, é um pernambucano de Garanhuns que vai fazer a obra que o imperador não conseguiu fazer. É um filho do Nordeste, que sabe o que é pegar água no açude, que sabe o que é pegar água misturada com fezes de animal, com caramujo, com cocô de cabrita, de vaca, com urina de animal, para levar para casa para beber. É esse nordestino que sabe qual é o valor de levar água para 12 milhões e meio de pessoas. E se Deus quiser, Haddad, agora este ano, eu vou inaugurar, na verdade, sabe, a última gota d'água que nós vamos levar para a cidade de Fortaleza, para nunca mais o Nordeste chorar atrás de um pingo d'água. Isso é pensar no futuro. Eu fico pensando, essa gente pensa no futuro. Eu vou contar para vocês. O Brasil tem 300 e poucas faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro. Em 500 anos, Alckmin, eles fizeram 136 ou 170. Eu e a Dilma, em apenas 16 anos, fizemos 200. Em 16 anos, nós fizemos mais do que eles fizeram em 500 anos de universidade nesse país. Isso é pensar no futuro. Isso é pensar no futuro. Porque o futuro significa investir em educação. O futuro significa formar os nossos jovens. E é por isso que eu estou pensando. E estou pensando muito, se prepare, porque vai ter mais. O Haddad não vai ser mais ministro da Educação, porque vai ser governador de São Paulo. Então, nós vamos ser o ministro da Educação, está aqui. Fique tranquilo que eu não vou tirar você, não. Você é um bom ministro. Só estou falando bem do Haddad, porque o Haddad foi o melhor ministro da Educação que esse país já teve. Então, companheiros, eu, num quarto mandato, eu quero acabar com alguns dilemas desse país. Um deles é a formação do nosso povo. Eu quero meninas e meninos desse país, bem formados, bem estruturados, não apenas para trabalhar no mercado de trabalho. Eu vou dar um número, Haddad, que você sabe. Quando nós assumimos a presidência em 2003, anota esse número, o que é pensar em futuro. Quando eu assumi a presidência em 2003, tinha apenas 5 milhões de brasileiros no mercado de trabalho com diploma universitário. Hoje, tem 25 milhões com diploma universitário. Isso é pensar no futuro. Eu vou dizer o que é pensar no futuro. O primeiro Instituto Federal foi feito no Brasil, na cidade de Campo de Quataguases, pelo presidente Nilo Peçanha, no Rio de Janeiro. Em 100 anos, eles fizeram 140. Eu e a Dilma fizemos 606 em apenas 16 anos. E vamos terminar o mandato com 800 institutos, para dizer para vocês que isso é pensar no futuro. Eu fui aqui na Universidade Federal de São Bernardo e fui lá ver meninas e meninos, filhos de metalúrgico, estudando engenharia espacial.
E eu perguntei quanto custa uma menina por ano aqui nessa universidade. O reitor me falou 20 mil reais. Sabe quanto custa um preso na cadeia aqui em São Paulo? 35 mil reais. E um menino na universidade custa 20. Qual é a lição que eu posso dar para esses que não pensaram no futuro? Seus ignorantes, é que investir em educação é muito mais barato do que investir na cadeia para prender essas pessoas. Então nós temos que evitá-lo de virar bandido, dando oportunidade quando são crianças e adolescentes, para que a gente possa criar um outro país, um país mais civilizado. Eu, quando era presidente, tinha o Márcio Tomás Bato como ministro da Justiça. Nós queimamos e pegamos quase 500 mil armas do povo. O povo devolveu mais de 500 mil armas. Sabe o que eles fizeram? Eles distribuíram, venderam mais de 1 milhão de armas e venderam, Alckmin, 1 bilhão de balas. Essa gente fala em segurança. Quem é que ficou com esse 1 bilhão de balas, Alckmin? Foi o dono de casa ou é o crime organizado que, travestido de boa vontade, foi comprar revólver, pistola, fuzil para continuar matando gente e fortalecendo o crime organizado? Enquanto eles pegaram, em mandato deles, 1 bilhão de reais do crime organizado, nós pegamos a dar de 35 bilhões de reais do crime organizado, porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar com a indústria do crime sofisticada. É fácil matar o bandido numa favela. Agora o cara que manda está no apartamento de cobertura. O cara que manda está morando no condomínio. E nós precisamos acabar com esse para poder acabar com o desmacho. E nós vamos trabalhar duro. Nós vamos trabalhar duro. Se for aprovada a PEC da segurança pública, que o Alcolumbre mandou para a comissão ontem, se for aprovada a PEC da segurança pública, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública para dividir responsabilidade com estados e municípios, para a gente libertar o povo das vilas mais pobres, em que tem quadrilha que manda na vila, tem quadrilha que aporrinha a vida do povo. E nós vamos libertar o povo, prendendo todo mundo que acha que é dono de uma favela ou de um bairro pobre. Por isso eu quero criar o Ministério de Segurança Pública, mas primeiro eu tenho que mudar a Constituição. Mas não é só isso, gente. Pensar no futuro desse país é a gente pensar em escola de tempo integral, para a gente facilitar não apenas a vida do estudante, mas a vida da mãe e a vida do pai, que pode trabalhar sabendo que o seu filho está estudando, que ele está aprendendo arte, que ele está aprendendo dança, que ele está aprendendo música, que ele está aprendendo coisas importantes, sobretudo na questão ambiental e sobretudo na questão do tratamento respeitoso à mulher, porque ele tem que começar a aprender desde criança que o homem não é melhor do que a mulher. Ele tem que aprender que nós somos iguais. Pois bem, mas pensar em futuro é pensar como é que a gente vai explorar a riqueza que hoje é chamada de terras raras e minerais críticos, que é o que está fazendo a disputa entre China e Estados Unidos. A gente não tem opção pela China, nem opção pelos Estados Unidos. O que nós queremos é colocar nossas meninas e os nossos meninos para estudarem como é que a gente vai explorar esse minério, como é que a gente vai transformá-lo, como é que a gente vai produzir os celulares, os chips, as baterias elétricas, tudo que for produzido pelos minerais críticos e terras raras. A gente não quer exportar o mineral bruto para depois comprar as coisas prontas dele. Nós queremos extrair aqui, transformar aqui, industrializá-la aqui, produzir aqui, gerar emprego aqui e gerar riqueza. Porque eu não quero nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia, nem com a China, nem com a França, nem com a Inglaterra. Ninguém vai explorar os nossos minerais críticos. Nós é que vamos explorar em benefício do povo brasileiro. Esse país está devendo a si mesmo se transformar numa grande nação. E nós vamos fazer esse país ser uma grande nação. Por isso, eu coloquei o Alckmin como ministro da Indústria e Comércio, para criar a nova Indústria Brasil,
que teve investimento de quase 800 bilhões de reais para a gente industrializar. E fazia anos que a indústria brasileira não crescia. E nós crescemos 3,4%. Portanto, companheiros, se eu for continuar falando, tudo que eu escrevi aqui não vai terminar. E eu vou terminar a minha fala, porque eu estou com dó de vocês no sol, desde a hora que vocês chegarem aqui. Eu quero terminar. Eu, dentro de 10 ou 15 dias, eu e o Alckmin vamos apresentar a nossa proposta de governo para o próximo mandato. Nós vamos fazer um negócio bem qualificado e vamos preparar para anunciar. E eu quero que vocês prestem atenção. O que é que nós vamos apresentar para esse país? Porque eu também quero que vocês, cada militante nosso, tem que andar com a comparação entre o que nós fizemos e o que os outros fizeram. Vocês têm que estar preparados para vocês saberem algumas coisas. Eu vou dizer algumas coisas para vocês saberem. Eu vou dizer algumas coisas para vocês, só para vocês saberem, mas o partido tem a obrigação de passar para vocês. Vocês sabem quantos estudantes que estavam desistindo da escola do ensino médio, nós demos uma bolsa para eles não sair da escola? 7.200.000 meninos do ensino médio estão estudando porque nós não permitimos que eles saiam da escola. Vocês sabem que nós fizemos um imposto de renda, sabe, não ser descontado para quem ganha até R$5.000. Você sabe que nós criamos 174 mil indústrias apoiadas com crédito. Você sabe que o novo PAC gastou 1.7 trilhões de reais. Apenas algumas coisas para vocês perceberem a diferença que vocês vão receber. A inflação deles foi 6,2%, a nossa 4,5%. A taxa de desemprego deles foi 8%, a nossa 5,4%. O aumento do emprego deles, o mandato inteiro, foi 6 milhões, o nosso foi 10 milhões. O crescimento econômico deles foi 1,4%, o nosso foi 3%. A situação fiscal, eles tiveram um prejuízo fiscal de 2,8% e nós chegamos a 0,5%. Então, eu quero que vocês tenham um número para comparar. Quem assentou mais terras indígenas, quem assentou mais trabalhador rural, quem gerou mais emprego, quem deu mais aumento de salário, para que a gente possa dizer para eles, criem vergonha na cara, parem de mentir, porque o povo brasileiro não vai aceitar que a mentira vença a verdade. Por isso, meus companheiros e companheiras, a Janja falou para mim, ô meu amor, quando você estiver falando, que você estiver percebendo que as pessoas estão levantando e está ficando um clarão no meio, o povo está avisando, para de falar que eu quero almoçar. E eu sei que vocês estão com fome e eu ainda vou almoçar em Brasília. Gente, não se esqueçam de votar no Haddad para governador. Não se esqueça que nós temos 2 votos para o Senado. Nós temos 2 votos para o Senado. Quem votar em Marina, vota na Simone. Quem votar na Simone, vota na Marina. Quem votar na Simone, na Marina e no Haddad, vota no Lulinha para presidente da República. E quem votar no Haddad, no Lula, na Simone, na Marina, vota nos deputados federais e nas deputadas federais do nosso time. Porque a gente precisa ganhar as eleições, eleger maioria no Congresso Nacional para que a gente possa fazer tudo o que a gente tem que fazer nesse país. Companheiros e companheiras, um abraço no coração. Um abraço no coração. Um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês e cada um de vocês. E até a vitória no dia 4 de outubro, se Deus quiser. Um abraço, gente.